Oi, eu sou Marina do Sociedade AV e esse é o resumão do mês de abril, então eu vou falar aqui tudo que eu li, tudo que eu vi no mês que passou. Então a gente, como sempre, começa pelos livros, né? Vamos entrar aí nessa lista de livros que eu li esse mês. Eu tenho lido bastante nesses últimos meses. A Bel fez um vídeo dizendo que ela só ia ler mulheres esse mês, né? Pra aproveitar que o nosso livro do Clube do Fim dos Tempos era um livro escrito por uma mulher, e eu resolvi fazer a mesma coisa, já que no mês passado, por mais que eu tenha lido bastante mulheres, eu acabei lendo livros de homens também, então vamos lá. Eu comecei o mês terminando Antes do Baile Verde, que foi um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. Eu peguei esse livro na biblioteca. Eu li também no mês retrasado Lígia Fagundes Telles. Eu tenho gostado bastante dos contos dela, mas ainda preciso pegar um romance, né? Tô me preparando pra pegar As Meninas pra ler, porque eu já sei que não é uma leitura muito fácil. Eu também li Cântico, da Ayn Rand, que foi o livro que a gente leu pro Clube do Fim dos Tempos. Eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim. Foi o que eu mais gostei até agora. Eu acho que o livro tem alguns problemas, sim, mas enfim, eu ainda gostei muito do livro. Se você não sabe do Clube do Fim dos Tempos, a gente tá fazendo um clube de distopias. Todo mês a gente vai ler distopias até o ano que vem. Então, caso você queira participar, eu vou deixar o link explicando tudo direitinho aqui nos cards. E esse vídeo resenha não vai ser aqui pelo canal, ele vai ser lá no Chat de Prosa, a Mari que vai fazer essa resenha. Mas, enfim, vejam, porque Cântico também não é um livro muito falado, mas vale muito a pena. Eu também li esse mês um livro que a Cecília me emprestou, o Eleanor Oliphant está muito bem. Eu tô ainda com o livro aqui, mas enfim, eu não quero pegar nenhum livro hoje, então eu vou deixar aqui a capa em algum lugar, provavelmente aqui. Eu gostei muito, muito, muito. A Eleanor, ela é uma pessoa esquisita, né? Ela esquisita socialmente, ela não tem assim um traquejo social. E foi um livro que me surpreendeu muito, eu não tava esperando muita coisa dele. A Cecília tinha dito que ela tinha gostado bastante, mas mesmo assim eu tava meio, opa, ok, o que eu vou esperar desse livro, né? Tava curiosa. E foi uma ótima leitura, eu gostei muito mesmo, assim, me surpreendi com quanto que eu gostei. É uma leitura muito apaixonante. O outro livro que eu li foi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Eu gostei. Ele é um livro bem introdutório em questões de feminismo, então assim, caso você queira começar a ler sobre feminismo, ele é até uma boa pedida pra se começar, porque ele é bem geral, digamos assim, né? São vários ensaios da Rebecca Solnit, e, enfim, acabam sendo ensaios sobre várias coisas, né? Não só sobre mansplaining, que é o essencial do livro, né? Porque a Rebecca Solnit, ela não criou esse termo, mas o termo, enfim, foi criado a partir dela. Então é um livro bem interessante. Tem algumas coisas que me incomodaram também, por exemplo, ela fica rebatendo o tempo inteiro, que nem todos os homens são assim, que às vezes também tem mulheres que fazem, enfim, coisas também que os homens fazem, mas sabe, isso a gente já sabe. E aí isso meio que me cansou um pouquinho, mas tudo bem. O outro livro que eu li esse mês, na verdade foi o último livro que eu li, foi o Delta de Vênus, da Anaïs Nin. Tem resenha aqui no canal, ele é um livro erótico de contos. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não sou uma pessoa que leio livros eróticos, não é nem que eu não seja muito chegada a eles, mas eu não tenho o costume mesmo de ler livros eróticos. Então foi uma experiência bem interessante. No vídeo eu falei um pouquinho mais sobre isso. Caso vocês queiram conferir, eu também vou deixar o link aqui nos cards. Se não der, porque eu sei que eu já quero botar um monte de coisa aqui nos cards, se não der eu vou botar aqui embaixo. E enfim, eu estou lendo, na verdade eu já terminei o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que a gente leu pro clube de leitura de livros contemporâneos do Humberto, do Primeira Prateleira. Foi o livro do segundo semestre, eu não li o do primeiro semestre, queria muito, mas eu só consegui ler o Olhos d'Água porque eu já tinha o livro. E eu também tô lendo, que é o livro que eu peguei da biblioteca, A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Tô gostando bastante, tô gostando muito mesmo, ela tá bem ácida nesse livro.
Então tem sido uma experiência de leitura bem interessante. E enfim, a gente vai pros filmes agora, mas eu já queria dizer que eu não assisti nenhuma série, né? Porque geralmente a gente termina esses livros com as séries, mas eu não terminei de assistir nada. Eu até vi, mas vi muito pouco. Os filmes também eu vi menos do que eu costumo ver, mas enfim, vamos lá. Esse mês eu continuo vendo muitos documentários, então eu comecei o mês vendo Requiem for the American Dream, que é um documentário com entrevistas do Chomsky. O Chomsky, ele é um cara que ele é conhecido pelo trabalho dele com linguística, né? O Chomsky, ele enfim, tem 500 livros de Chomsky aqui em casa. Mas ele também ele fala sobre outras coisas, né? E, enfim, ele tem esse documentário com várias entrevistas dele. E ele basicamente vai falar sobre... Ele vai criar uma lista sobre 10 itens do capitalismo, né? Digamos assim. Por que o capitalismo, ele acaba com as pessoas, basicamente. Acaba com as pessoas no geral, com as sociedades, né, no caso. E é muito, muito, muito bom. Acho que, assim, foi um dos melhores documentários sobre capitalismo que eu já vi. E, enfim, gostei absurdamente. O segundo filme que eu vi era um filme que eu já precisava ver há muito tempo, porque na faculdade meus professores diziam que eu tinha que ver esse filme junto com O Nome da Rosa, que eu ainda não vi, que foi O Olho de Lorenzo. Eu gostei bastante, é um filme até bem antigo, mas enfim, gostei muito do filme. Vai contar a história sobre esse menino. Ele tem uma doença rara e ele vai perdendo muitas funções do corpo, né, digamos assim, e os pais dele vão em busca de não é exatamente de uma cura, mas de uma maneira de amenizar todos esses sintomas, né, e eu gostei bastante. O outro filme que eu vi foi Valente, sim, da Disney. Eu ainda não tinha visto e eu gostei bastante, super gostei. Chorei tudo no final, eu acho, que agora eu não lembro. Mas enfim, é sempre gostosinho ver filmes da Disney, sabe? A gente fica com aquela sensação de quentinho, né? Uma sensação de nostalgia boa, então eu gostei bastante. O outro filme que eu vi foi Fourth Man Out. É um filme LGBT, vai contar sobre esse cara que ele tá tentando sair do armário pros amigos, mas os amigos dele são todos, assim, meio estereótipo de machão, sabe? E ele também é. O filme é sobre essa coisa dele sair do armário. Eu gostei bastante até. Eu achei que é um filme até bem real, sabe? As situações dele com os amigos ali, como é que... Eles são amigos desde sempre, desde a infância, então como é que vai todo mundo continuar tratando ele da mesma forma, mesmo sabendo que ele é gay agora, sabe? Então, assim, eu gostei bastante do filme. Não é o melhor filme do mundo, não é o melhor filme LGBT, mas foi uma boa experiência. Ah, aliás, todos esses filmes até agora estão na Netflix. O Requiem for the American Dream, Olho de Lorenzo, Valente e Fourth Man Out. O outro filme que eu vi é da Netflix também. Ele é da Netflix mesmo. Na verdade, foi um documentário que foi Salvando o Capitalismo. Eu gostei porque ele também vai falar, na verdade, sobre como o capitalismo, enfim, acaba com a sociedade, como o capitalismo ele é para favorecer as pessoas que já são ricas, né, que ele não é para tirar os pobres da pobreza, não existe isso. Mas me incomodou um pouco porque, assim, esse documentário é sobre o cara que escreveu o livro. E esse cara que foi, enfim, que trabalhou pro Bill Gates não, pro Bill Clinton, esse cara, ele meio que acredita numa visão humanitária do capitalismo, sabe? Então ele fala tudo isso sobre como o capitalismo acaba com a vida das pessoas, sobre como os ricos, como diriam as meninas, os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Ele tem essa visão de que assim, mas na verdade isso pode ser revertido se as empresas não sei o que, e aí a gente fica meio, mas os ricos não vão abrir mão de ficarem mais ricos, sabe? Tem uma coisa meio assim, meio fantasiosa, sabe? Essa coisa de gente que acredita em capitalismo humanitário, essa visão super utópica.
E aí eu fiquei meio, ai, tá bom. Mas ele vale a pena porque ele continua, ele massacra o capitalismo. Mas tem essa ressalva de que, olha, capitalismo humanitário não dá. O outro filme que eu vi foi The Eichmann Show. Ele vai contar sobre o Eichmann, né, que foi basicamente o cara que criou os campos de concentração. E vai falar de como foi a transmissão do julgamento dele. É um filme muito, muito legal. Acho que pra quem inclusive faz jornalismo, sabe? E comunicação social no geral, ele é muito interessante, porque foi uma transmissão que meio que revolucionou as telecomunicações. Mas ele é legal mesmo assim pra você entrar em contato com essa história, sabe? Ele, obviamente, ele não vai entrar na questão muito do nazismo, mas ele vai falar muito sobre humanidade, sabe? Sobre como as pessoas podem cometer esses atos absurdos de crueldade. E, enfim, e acharem que aquilo é certo, entendeu? Enfim, é um filme muito, muito interessante. O outro filme que eu vi foi Saving Banksy, que é um filme sobre o Banksy, mas ele é de uma forma mercadológica, digamos assim. Ele vai falar sobre como os artistas de rua, eles correm na direção contrária do mercado de arte. Então, assim, a gente sabe que o mercado da arte, ele opera por uma lógica diferente de outros mercados, porque a gente tem a questão do capital simbólico, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem um celular que custa R$100 e a gente tem outro que custa R$5.000. E na arte isso é um pouco diferente porque, enfim, a gente sabe por que um celular custa R$100. A gente também sabe por que o outro celular custa 5.000. A gente vai lá nas configurações e a gente vai ver que o celular que custa 5.000 tem isso, isso, isso e isso que o celular de 100 não tem. Mas na arte é uma coisa muito diferente, porque assim, a gente tem uma obra lá numa galeria nacional que vem de um artista nacional, a gente tem uma gravura que custa R$15.000. E aí, por exemplo, tem o Saatchi, que vendeu uma obra do Damien Hirst por $12 milhões. Então assim, o que faz alguém vender uma obra por $12 milhões e a outra por R$15.000, sabe? Então assim, é uma diferença absurda e exorbitante que, enfim, que a gente não consegue explicar por uma lógica mercadológica comum. Então, e aí esse documentário, ele basicamente vai falar sobre como os artistas de rua correm por fora desse mercado de arte. Sobre como essa obra, ela é pra ficar na rua, ela é pra ser destruída, ela é uma obra efêmera. E como tem gente, né, nas galerias de arte que estão tirando essas obras das paredes para poder vender e vender a preços exorbitantes, obviamente, principalmente as obras do Banksy. E é um documentário muito, muito legal. Ele vai falar também sobre capitalismo, mas ele vai falar de uma ótica diferente, porque é a ótica da arte e vale muito a pena também, é um dicão. E também tá na Netflix. Agora, o último filme que eu vi, é o único filme que não tá na Netflix, que é Pariah. Pariah é um filme LGBT e com uma personagem principal negra, né, uma adolescente negra, e assim, foi um dos melhores filmes LGBT que eu já vi. Assim, muito sério, porque, enfim, ela mora com uma família conservadora, a mãe dela é enfermeira, mas ela é muito religiosa, o pai é policial, ela tem uma irmã que é a pessoa que mais aceita ela dentro da família, é a pessoa que mais sabe que aceita. E, enfim, gente, é incrível, é um filme incrível, assim. Eu terminei o filme e eu tava no chão, sabe? Eu chorei absurdamente, porque é um filme muito bonito, sabe? E a gente acompanhar toda essa jornada dessa personagem é, assim, incrível. Então é um filme que vale muito a pena. Se você for ou não da comunidade LGBT, acho que é uma super dica aí, mas ele não tá na Netflix. Então, né, fazer o quê? E, bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre algum desses
desses filmes ou desses livros, vocês digam aí nos comentários se você leu ou viu alguma coisa que eu também vi, vamos conversar, se você tem alguma indicação aqui pra me dar, também pode me dar, os comentários estão livres pra vocês falarem o que vocês quiserem, mas, né, cuidado, sem ódio à minha pessoa. E não se esquece de se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, não esquece de curtir esse vídeo. Nós Somos Sociedade já vem tudo quanto a rede social. Eu vou deixar os links de compra dos livros aqui embaixo no box de descrições, caso alguém se interesse para comprar pelo nosso link. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!